Se a sua vida fosse um filme, você ia parar pra assistir? Ou melhor, se a sua vida fosse um filme, quem seria o protagonista? Você seria o protagonista? O filme seria sobre a sua vida? Ou seria sobre a vida de outra pessoa? E hoje eu vou te ajudar a finalmente pegar o controle da sua vida e se tornar protagonista da sua própria vida. O que é ser coadjuvante na sua própria vida? A maioria das pessoas vive pra agradar os outros. Vive pra fazer a vida do outro melhor e se deixando em segundo plano. Sempre pensando no que as outras pessoas estão pensando em mim. O que será que eu estou fazendo que não está agradando essas pessoas? Por que será que eu não tenho amigos? Por que as pessoas não gostam de mim? A partir do momento que você começa a pensar esse tipo de coisa, você já está se colocando uma energia de coadjuvante, porque você está dando mais importância para outras pessoas, quando que na verdade você deveria ser a maior prioridade. Em 2025, eu decidi ser a protagonista da minha vida. Eu decidi mudar a minha vida de uma vez por todas, porque eu não estava aguentando mais viver a minha vida para viver a vida das outras pessoas. Eu vivia uma rotina do seguinte modelo. Eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, o que eu ia fazer? Eu ia ver a vida das outras pessoas. Como no celular, obviamente, né? No Instagram, ficava lá rolando o feed, vendo como que estava a vida dos outros. Vendo os outros viajarem, vendo os outros serem felizes, casando, tendo filhos e blá blá blá. A vida fluindo e a minha o quê? A minha parada estagnada na mesma forma. E não é como se a minha vida estivesse ruim, mas eu tinha potencial para muito mais. E eu ignorei isso, gente, por muitos e muitos tempos. Aí o que eu fazia também, eu chegava em casa e aí eu ia ver a vida dos outros, eu ia ver seriado, eu ia ver dorama. E o que significa isso? Ver a vida dos outros, viver a vida dos outros. Gente, meu braço tá tão definido. Ai, tá dando certo minha dieta. Ver os outros sendo felizes. Ok, eu não quero problematizar muito essa questão de assistir seriado, mas eu quero que você pare e pensa. Por exemplo, assim, quando você tá assistindo um dorama super bonito, ou pode ser até um seriado se você não é do tipo de pessoa que gosta de dorama, e aí você vê, assim, você vai acompanhando os altos e baixos, todo o percurso do problema do protagonista, até que ele resolve esse problema, e aí se apaixona, aí encontra a pessoa perfeita, até o final feliz. Você não vai sentindo as emoções que esse protagonista está sentindo? Você não vai ficando feliz, não vai torcendo pra ele, ou tipo, com raiva assim do vilão e tudo mais? Não é isso que você sente, você não sente a emoção. Mas e se eu te falasse que você... Tudo bem, eu não tô querendo problematizar, é óbvio que é bom assistir filme às vezes, mas se você tá muito viciado em assistir seriado, está muito viciado em viver a vida de um seriado, significa que às vezes você não tá vivendo a sua própria vida. Eu estou falando no sentido de pessoas que vivem para isso, que ficam esse final de semana inteiro assistindo dorama. E eu sei o quão bom é fazer isso. Por quê? Porque eu, a minha vida inteira, eu não vivi minha vida. Eu vivi a minha vida nas minhas viagens, quando eu viajava muito para tentar fugir da minha realidade. E aí, é muito interessante pensar nisso, porque quando eu viajava, eu não acompanhava a vida de ninguém, tá? Eu não assistia seriado, eu não assistia vídeo de YouTube de ninguém. Por quê? Porque eu estava vivendo a minha vida ao máximo naquele período curto no qual eu estava viajando. Então, a partir do momento que você começa a analisar, então tá, aí eu voltava pra minha vida e parece que voltava todas as coisas negativas que eu fazia, tá? Sabe assim? Aí, tipo, voltava eu viciada em dorama, tipo, vivendo a vida do dorama pra sentir alguma coisa, porque não tinha nada de novo acontecendo na minha vida, entendeu? Sempre eu esperando alguma coisa acontecer, eu conhecer uma pessoa e viver assim uma história de amor incrível, e o que acontecia? Nada acontecia e continuava eu dia após dia vivendo a vida de um dorama, vivendo a vida das pessoas através das redes sociais. E é isso que eu quero falar pra vocês. Se a vida de vocês fosse um filme, você iria assistir a sua vida? Porque assim, você ia pegar lá o seu controle e ligar, e aí você ia ver você fazendo o quê? Você assistindo seriado, você trabalhando, e chegava em casa morto, cansado, pega o celular e fica lá o tempo inteiro enrolando o feed. É isso que você ia ver? Ou você ia ver uma vida assim legal, no qual você faz algumas coisas pra você, vai pra academia, cuida de você, romantiza a sua vida, vai fazer uma aula diferente um dia, vai andar de bicicleta, vai andar de patins, o que for, vai correr, vai se cuidar, vai se colocar em primeiro lugar? É isso que você vai ver? Provavelmente que não, porque eu era assim. Se eu for pegar
a minha vida como se fosse um seriado, eu iria querer assistir apenas as partes em que eu vivi, que foi quando eu viajava. E no meu dia a dia, a gente sempre a mesma coisa, a mesma rotina todos os dias. E o que eu quero falar pra vocês é que para você ser a protagonista da sua vida, você tem que começar a se colocar em movimento, que é o que eu estou fazendo esse ano. Esse ano eu dei um basta. Eu falei assim, não é que a minha vida estava ruim, mas eu parei e pensei, eu tenho a capacidade para mais. E a verdade é que todo mundo tem a capacidade para mais, mas às vezes aquela sensação de falta de confiança em si mesmo, que você pode sim conquistar aquilo quer que você queira, isso sim te faz ficar presa e estagnada no seu dia a dia, na sua rotina chata, na sua zona de conforto. E foi isso que eu entendi para que eu finalmente pudesse pegar o controle da minha vida. E aí você vai virar pra mim e você vai falar assim, ah não, mas uma pessoa que ela é a protagonista, ela é egoísta. E aí eu te jogo a seguinte pergunta, qual que é o problema de você ser egoísta? Qual que é o problema de você ser egoísta? No sentido de se colocar em primeiro lugar. Porque a pessoa que não se coloca em primeiro lugar, ela não vai poder ajudar ninguém. Para de ser o coadjuvante da sua própria vida, porque o mundo não vai te dar o papel de protagonista, você precisa de tomar ele. Todo mundo quer ser o mais amado, todo mundo quer ser o mais bonito, o mais interessante, o mais inteligente, o mais engraçado, aquela pessoa com mais amigos e tudo mais. Mas você já parou pra pensar que às vezes você é apenas mais um na multidão? Porque assim, quando eu penso nisso, me dá desespero. Eu odeio ser apenas mais uma na multidão. Eu odeio ser igual a todo mundo. E se você tá achando que você vai se destacar sendo igual a todo mundo, fazendo aquilo que é esperado das outras pessoas para você, você vai ser apenas mais um na multidão. Eu falo isso com relação a tudo na sua vida. A verdade é que você se tornou a figurante na sua própria vida. Você vive para agradar, para não incomodar e para ser aprovada. E o que isso acontece? Você vai apagando quem você é pouco a pouco. Você vai apagando a sua própria essência. E isso é horrível. Não tem sensação pior do que você ir se diluindo no ar até que você blende, até que você se mistura com todas as outras pessoas. Você não tem uma personalidade forte, você não tem uma personalidade marcante, você não é vista, você não é lembrada. Eu falo isso porque eu já estive na pele de uma pessoa apagada, de uma pessoa que queria ser invisível, que não queria ser vista, que morria de medo de ser percebida, morria de medo de ser julgada. Eu vivia para agradar as outras pessoas, eu vivia para me encaixar na expectativa que as outras pessoas tinham de mim, mas o que eu não estava enxergando na realidade é que eu mesma que criei essa imagem que as outras pessoas tinham na cabeça delas, com medo dessas pessoas acharem ruim. Então eu criei uma ilusão na qual as pessoas compraram, achavam que eu era assim de verdade, porque eu sempre usei uma máscara para enfrentar o mundo. Então o que acontece é que eu não posso achar ruim das outras pessoas pensarem alguma coisa de mim, mas a partir do momento que você entende que você cria a sua própria realidade, assim como eu criei essa imagem na cabeça das outras pessoas e quis viver para encaixar nessa realidade que eu mesma criei na cabeça das outras pessoas, a verdade é que você consegue mudar isso facilmente, gente. Isso mistura um pouco de você saber o seu valor, você saber as coisas que você realmente gosta e defender as suas ideias até o final, ao mesmo tempo usando uma técnica que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que foi o que mudou tudo na minha vida. Desde o começo do ano eu venho trabalhando em mim mesma. Eu estou viciada, gente. Todo mundo deveria ser viciada em autoanálise. Porque na autoanálise é uma sensação assim que você sai do seu corpo e começa a analisar a sua vida de fora, como se você fosse uma outra pessoa, assim como é na terapia. Você paga a terapia para que a outra pessoa te analise e te dê ideias do que você pode fazer para mudar aquilo que você está insatisfeito com a sua vida, não é mesmo? Pois é, só que eu faço isso comigo mesma, porque eu sou viciada em autoanálise. Então, a partir do momento que eu comecei a analisar o que estava errado de mim,
mim e ser corajosa o suficiente pra entender que eu também faço coisa errada. E assim, tipo, nunca ninguém vai ser perfeito. Afinal, a perfeição, ela não existe. E a perfeição, ela não é boa, porque o legal da vida é você ser diferente. O legal da vida é você ser você mesmo, da sua forma mais autêntica. Falar o que você pensa, falar aquilo mesmo que vai desagradar as outras pessoas. Pra você ser amado, você tem que ser odiado também. Essa é a maior verdade da vida. E a verdade é que, a partir do momento que você começa a analisar a sua vida, você começa a ficar viciada nessa autoanálise de entender as profundezas do seu pensamento, que da onde que veio esse pensamento que está tão gravado no seu subconsciente. Às vezes, alguma crença negativa que você tem, você pegou de algum familiar seu, de algum amigo seu, e você acreditou que aquilo era verdade. Por exemplo, um exemplo que eu sempre dou em todos os meus vídeos era da timidez. Minha vida inteira, eu me autoafirmava uma pessoa tímida. Só que hoje eu vejo que isso não era meu, isso foi adquirido de alguma pessoa ao longo da minha existência. E que, enfim, a partir do momento que eu identifiquei isso, eu consegui reverter a situação e hoje eu me considero um ícone, tá bom? Uma diva, jamais serei tímida de novo, não gosto da timidez, eu acho que a timidez é um atraso de vida e vocês podem pensar o que vocês quiserem, não é legal ser tímida. Vamos pensar racionalmente. Pega aí uma pessoa da sua vida, por exemplo, você pensa na vida dela, você acha mesmo que é justo você ser o protagonista da vida dela? Assim como, se essa pessoa é a protagonista da sua vida, você acha isso justo? Todo mundo tem a sua vida e se obrigatoriamente você vai ser a coadjuvante na vida de várias pessoas, qual que é o problema de você ser a protagonista da sua vida? Isso não tem problema nenhum. Então, assim, muitas pessoas confundem muito isso com egoísmo, mas tem nada a ver. E outra, também não tem problema nenhum você ser egoísta. Egoísmo tá muito mais ligado a ser a sua própria prioridade. Fazer exercício físico porque você quer um hot body, assim como diria Britney Spears. You want a hot body? You want a Bugatti? Você quer ser rica? Você quer ter um Bugatti? Então, você vai começar a trabalhar para isso mesmo, como sendo a protagonista. Ao invés de você ficar esperando outra pessoa prover isso para vocês, você vai correr atrás dos seus sonhos. Você vai trabalhar para você ser uma pessoa muito milionária e ter a capacidade de comprar um Bugatti, assim como diz a Britney Spears, a minha rainha, a minha mentora. Ai, gente, eu tô brincando, tá? Gente, eu tô brincando, mas é porque realmente eu gosto muito da Britney Spears, eu acho ela um ícone e, inclusive, eu já falei isso aqui no meu canal, mas falar mais uma vez é que eu criei esse canal aqui com base na música Circles, da Britney Spears, porque eu sempre gostei muito de escutar as músicas dela, mas assim, as músicas da Britney, elas são muito, assim, autoconfiantes e tudo mais, mas eu não tinha essa confiança, mas ao mesmo tempo eu amava escutar, só que eu queria ir além, eu queria realmente, tipo assim, cantar as músicas dela e pensar que eu realmente estava vivendo aquela vida. Então, assim, eu escutando, sempre escutava Circles e aquele negócio ficava na minha cabeça, porque ela fala assim, there's only two types of people in the world, ones that can entertain and the ones that observe. Ou seja, tem dois tipos de pessoa no mundo, aqueles que entretêm e aqueles que observam. E aí eu pensava assim, tipo, eu tô cantando como se eu fosse a maioral, mas na realidade eu estou no time das observadoras. E assim, isso não é legal. Então, isso tem total relação com o que eu falei agorinha a respeito de você ser observadora, por exemplo, de seriado que você fica assistindo para você sentir as emoções que o personagem principal está sentindo, mas você não tá vivendo aquilo. Ou seja, você está vivendo a vida do protagonista. E é por isso que você tem que finalmente assumir a sua vida e começar a colocar coisas no seu dia a dia que vão fazer você se sentir viva. Aquele negócio de romantizar o seu dia a dia, romantizar a sua vida, pode parecer clichê, pode parecer coisa de garota que quer viver a vida no glitter, quer viver a vida cor-de-rosa, mas eu quero te falar qual que é o problema. Gente, as pessoas, elas ficam adultas e elas perdem o brilho da vida, elas perdem o brilho de fazer coisas extraordinárias, de ver a vida com um filtro cor-de-rosa, sabe? Eu acho muito engraçado isso, porque os homens, a maioria deles, quando eles ficam mais adultos, as pessoas normalizam os homens jogar videogame, porque é uma coisa, um ato de quando eles eram crianças e eles continuam reconectando com esse ato quando eles crescem, mas a maioria das mulheres não, elas
elas querem vestir a capa da seriedade, elas querem vestir a capa de, tipo assim, ser profissional, de ser mãe, de ter responsabilidades e tal, e esquecem de ver a vida como elas sonhavam quando elas eram crianças. Elas esquecem de viver a vida com um filtro de glitter. E eu escolho ver o filtro de glitter todos os dias na minha vida, gente. Por isso mesmo que eu falo pra vocês, assim, pararem de ficar consumindo coisas negativas. Eu sei que é polêmico, mas assim, para de ficar assistindo jornal, para de ficar acompanhando as desgraças que acontecem na vida, que acontecem no mundo afora. Se não acontece com a sua vida, não tem por que você tá ficando, não tem por que você ficar dando foco nesse tipo de coisa, tá entendendo? Você acha mesmo que eu vou parar a minha vida cor-de-rosa no meu filtro de glitter de protagonista da minha vida pra eu ficar assistindo jornal? Só para saber das notícias que acontecem aqui na minha cidade, das coisas ruins que acontecem aqui na minha cidade? Se aconteceu alguma tragédia, uma notícia muito ruim, você acha mesmo que eu vou ficar pegando aquela energia negativa? Vocês podem pensar que não, mas pessoal, vocês são um reflexo daquilo que vocês veem. Se vocês veem coisas bonitas, querendo ou não, você vai ter uma energia mais limpa, uma energia mais feliz, e isso vai refletir no seu exterior. Se você ficar pegando energia ruim de fora, energia ruim de jornal, daqueles Instagrams de desgraça, e isso é o que você vai absorver para sua própria vida, e a partir do momento que você absorver isso para sua própria vida, isso vai se refletir para o seu mundo exterior. Vocês já viram que quando vocês começam a prestar atenção, por exemplo, em um carro específico, uma marca de um carro específico, você começa a ver esse carro em todo lugar na rua. Faz esse exercício para vocês verem o tanto que funciona. É a mesma coisa com aquilo que você consome. Se você consome coisas negativas, você só vai ver coisas negativas, porque o seu foco, o seu cérebro, ele é muito inteligente. O seu cérebro, ele vai estar focando, praticamente buscando esse tipo de coisa. Agora, se você começa a consumir coisas boas, coisas legais, eu falo até mesmo nas pessoas que vocês seguem nas redes sociais. Por isso que você tem que ter muito cuidado na hora de você consumir conteúdo na rede social, porque se você ficar consumindo conteúdo de uma pessoa que é negativa, de uma pessoa que traz o seu pior, é isso que você vai enxergar na sua vida. E outra coisa que eu acho interessante mencionar aqui é que você tem a decisão de ser aquilo que você quer ser, tá? Comecem a estudar sobre a lei da suposição, que foi o que eu fiz para mudar a minha vida esse ano. Eu identifiquei os padrões negativos da minha vida porque eu sou uma garota viciada em autoanálise. Aquilo que as pessoas gostam de ir no psicólogo, porque a maioria das pessoas não tem coragem de olhar para dentro de si, tá? A maioria das pessoas não tem coragem de assumir o que está de errado na sua própria vida. Só que eu tenho coragem, eu fiquei corajosa esse ano, porque eu entendi que para você vencer o medo da exposição, o medo de ser vulnerável, o medo de passar vergonha, o medo de falar de coisas que você iria ter vergonha de falar, a partir do momento em que você encara esses medos vão diluindo, tá bom? E aí isso nem vira mais uma questão na sua vida. Então foi o que eu fiz. Eu comecei a ficar viciada, tipo assim, ter um prazer imenso em ver as questões negativas da minha vida e a assumir para todo mundo aquilo que eu faço de errado, sem ter medo de ser julgada. E quando você vicia na autoanálise, de um momento que eu comecei a identificar os meus problemas, eu comecei a fazer o quê? Inserir crenças que são contrárias àquelas coisas negativas que estavam acontecendo na minha vida. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente procrastinadora. Eu me via como uma pessoa extremamente preguiçosa. O que eu fiz? Eu substituí essa crença negativa com eu sou uma pessoa proativa. Eu sou uma pessoa procrastinadora. Que eu comecei a substituir na minha vida? Eu sou uma pessoa que faço. Sempre achei que eu era tímida. O que eu fiz? Substituir essa crença com eu sou uma pessoa extrovertida. O que é isso, gente?
autoimagem. Você é aquilo que você se percebe. Então, a lei da suposição é justamente isso. Você acredita que é seu, aquilo se torna seu. Você acredita que você é bonita, você se torna bonita. Você acredita que você está ganhando músculo, você ganha músculo. É justamente isso. Você supõe na sua cabeça e a sua realidade se transforma. Ao mesmo tempo, eu pratico isso e então, dessa forma, eu comecei a supor que eu era a protagonista da minha vida e que eu vivia uma vida de protagonista de comédia romântica. E o que aconteceu? Eu já tive um monte de comentário aqui no YouTube de pessoas falando que eu pareço personagem de um filme. Tá entendendo? Por quê? Porque a partir do momento em que eu decidi me ver como a personagem principal da minha própria vida, as outras pessoas estão enxergando isso também. E é isso que eu quero que vocês comecem a enxergar e começam a praticar na sua vida. E ao mesmo tempo, a partir de um momento em que você decide ser alguém, com a lei da suposição, comece a usar a lei do desapego. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo mais sobre isso, que a verdade é que quando você fica querendo muito uma coisa, essa coisa foge de você. Então, se você quer ser a protagonista da sua vida, suponha que você é e desapegue. E comece a colocar em ação aquilo que você sabe que tem que ser feito. Porque, gente, todo mundo sabe o que tem que fazer. Porém, as pessoas não têm a coragem suficiente de encarar isso. E não tem nada melhor e não tem característica mais assim, atraente do que você ser corajosa. Dicas práticas para você se tornar a protagonista da sua vida. Primeira coisa, saiba seu valor. Saiba suas qualidades, saiba o seu valor, saiba o que você quer na sua vida e começa a planejar e organizar o seu sucesso, certo? O que eu fiz esse ano, falei que eu queria mudar várias áreas da minha vida e coloquei de coisas que eu teria que fazer. Então, estou fazendo isso como se fosse um trabalho. Para de buscar aprovação em tudo na sua vida. Se você quer ter um canal no YouTube, vai lá e cria. Não fique esperando ninguém te dar permissão para isso. Se você quer viajar sozinha, vai lá e viaja. Não fica esperando para viajar, não fique esperando ninguém para viajar, porque isso vai ser sobre outra pessoa e não sobre você. Se o sonho de viajar para algum lugar é seu, vá lá e faça isso sozinha. E outra coisa, quando você viaja com outras pessoas, ao invés de você ficar preocupada se as outras pessoas estão gostando, se elas estão se divertindo na viagem, se está tudo certo, ir lá ficar preocupada com outra pessoa, para com isso. Você também tem o direito de ter a melhor viagem da sua vida e começa a se preocupar se essa viagem está te fazendo feliz, se essa viagem está te divertindo, se você está realizando um sonho, se está sendo mais estressante porque você está preocupada com outra pessoa. Tá entendendo? A viagem é sua, o sonho é seu. Então, quem tem que estar feliz é você. E se a outra pessoa não está having the best time of her life, who cares? Se você tá feliz, é isso que importa. Você não tem a obrigação de fazer as outras pessoas felizes. Cada um cuida do seu. Começa a descentralizar as pessoas da sua vida. Você não tem a obrigação de fazer ninguém feliz. Você não tem a obrigação de ficar agradando ninguém. Você tem que se agradar. E quando você começa a se agradar, essas outras pessoas, elas começam a sumir da sua vida. Por quê? Porque a sua energia vai estar vibrando tão alto que o universo não vai ter escolha a não ser enviar para você pessoas que vibram na mesma energia que você. Terceira dica, para de ficar percebendo se as outras pessoas estão percebendo você. Por quê? Porque quando você faz isso, você coloca mais importância que as outras pessoas estão percebendo, no que as outras pessoas estão pensando de você, do que realmente o que você é. Assim, por exemplo, se você vai na academia e fica assim, ai meu Deus, será que as pessoas estão vendo que eu estou fazendo esse exercício errado e tudo mais? Tá entendendo que você está pegando um momento que deveria ser seu, que deveria ser um momento de cuidado consigo mesma? Você está mais preocupada com o que as outras pessoas estão pensando de você, ou seja, você está se descentralizando e colocando outras pessoas no pedestal da sua vida. Para de fazer isso.
começa a esquecer das outras pessoas. Começa a ficar confortável com o fato de que você não pode controlar nada nessa vida. Não tem como você controlar o pensamento de outras pessoas. Você só consegue controlar aquilo que está dentro de você. Se as outras pessoas pensam o que for de você, é problema delas. É problema delas para elas resolver. Você não tem que ficar resolvendo o problema de todo mundo, tá entendendo? As pessoas sempre vão te criticar. As pessoas sempre vão pensar alguma coisa de você. Até mesmo aquelas pessoas que não falam, elas vão pensar alguma coisa de você. Todo mundo pensa alguma coisa de outra pessoa, assim como você também tem a sua própria opinião sobre outras pessoas. Só que a verdade é que você não pode controlar isso. Em tudo que está fora do seu controle, você não deve colocar o foco. Outra dica que eu dou para vocês é não fofoque sobre a vida de ninguém. Porque quando você fofoca sobre a vida de alguém, você está colocando aquela outra pessoa como protagonista. Quando você, minha querida, tá com você, com a sua própria vida, quando você fica fofocando sobre a vida de outra pessoa, quando você fica criticando a vida de outra pessoa, isso revela muito mais sobre você, alguma falta em você ou alguma coisa que você admira aquela pessoa, mas você não tem coragem de fazer igual, e você faz o que? Você critica. Isso faz com que você coloque essa pessoa num pedestal e aí você fica lá embaixo. Então assim, ó, não critique outras pessoas. Começa a ser mais egoísta no sentido de pensar apenas em você, entendeu? Fazer as coisas que você quer. Por exemplo, quando uma pessoa não te responde, quando uma pessoa te dá o ghosting, não tá, e daí? E daí? Você é a história, a sua vida é a história. Você não dá foco para outras coisas que você não pode controlar. Protagonista que é protagonista não vive pelo olhar dos outros. A protagonista, ela vive pelo que ela vê, pelo que ela sente a respeito dela mesma. Vista o que você quiser vestir. Por que eu falo isso pra vocês? Porque a minha vida inteira eu ficava tentando me adequar às tendências de moda. Por quê? Porque acontece que quando você se adequa às tendências de moda, você quer ser vista, né? Obviamente, você quer ser vista que você tá na moda, que você quer fazer parte de algum grupo das pessoas estilosas. Só que a protagonista de verdade, ela veste aquilo que ela quer. Por exemplo, hoje mesmo eu estou toda vestida de roupa vintage, uma roupa que era da minha mãe. E daí? É o tipo de roupa que dá muito certo comigo. Então assim, a protagonista, ela sabe disso e ela usa isso ao seu favor. Então você usa o que você quer. Você tem o mundo inteiro à sua mão para você experimentar e ver o que dá certo para você. Então, não siga tendências, siga a sua tendência, crie a sua própria tendência. Adoro isso. Ser protagonista é você ser tão autêntica que tudo se alinha com a sua energia autêntica. O maior exemplo disso é meu canal no YouTube. A quantidade de pessoas que estão vibrando na mesma energia que eu, que estão encontrando o meu conteúdo e que estão se inspirando com as coisas que eu falo aqui, isso é tudo reflexo de quando eu comecei a vibrar na minha energia mais autêntica, ser eu, sem medo das críticas, sem medo que as outras pessoas iriam falar. Assim, pessoas que gostam do meu pensamento e que se identificam com aquilo que eu falo, começaram a ser atraídas e chegaram aqui nesse canal e se beneficiam das coisas que eu falo. Isso sim é ser autêntica, isso sim é viver de forma 100% autêntica. Entenda, ser protagonista não tem nada a ver com ser visto, tem a ver com se ver em primeiro lugar. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e que esse vídeo tenha te dado uma nova perspectiva a respeito de como você pode ter o controle da sua vida e como você pode criar e conquistar a vida que você quiser. Basta você ter coragem e a ousadia de viver a vida da forma que você bem entender, da forma que você bem quiser. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, como sempre. Se você gostou do meu vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Para eu saber que você assistiu até aqui, comenta aqui nos comentários, eu sou a protagonista da minha vida, e manda aquele emoji da mãozinha com o esmalte, que eu acho ele muito divo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.